Ao chegar na Índia, o presidente também mandou uma mensagem ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e descartou o chamado imposto do pecado para cigarros, bebidas alcoólicas e produtos com muito açúcar. Bolsonaro afirmou: Paulo Guedes, desculpa, você é meu ministro, te sigo 99%, mas aumento de imposto para cerveja, não. Denise Campos de Toledo, por que o ministro Guedes defende essa tributação? Oi, Kaline, é uma tendência mundial. Vários países adotam esse tipo de tributação para aumentar o custo daqueles produtos que podem ser nocivos à saúde. A gente já tem uma tributação muito mais pesada aqui no Brasil para o cigarro, por exemplo, e mesmo as bebidas. Agora, Guedes queria intensificar, inclusive lembrando a questão da reforma tributária, das propostas que já estão em discussão no Congresso. Ele estava prevendo que poderia haver uma adequação à proposta do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, proposta que está em tramitação no Senado, sendo que o Congresso deve ter uma comissão mista para misturar as duas propostas que já foram apresentadas lá. Uma é do Centro de Cidadania Fiscal, que foi apresentado por Baleia Rossi. Então, o Congresso tem avançado e Paulo Guedes parece estar aderindo a essa ideia de uma mudança maior no sistema tributário brasileiro. A de Luiz Carlos Rauli, ela poderia contemplar a grande preocupação do governo, que é unificar primeiro os impostos federais e depois partir para o estadual ICMS e ISS, se houver condição política. Agora, o presidente Bolsonaro citou que não dá para ter tributação sobre a cerveja, né, brincando que ele não aceitaria isso, né, sobre a cervejinha. Agora, depois ele acabou dizendo também que para os mais pobres poderia onerar demais, que eles consomem produtos com açúcar que ficariam mais caros. Tradicionalmente faz mais parte da população mais pobre, tem um peso maior o consumo desses produtos. Agora é uma situação em aberto e com relação a Paulo Guedes, ele não deve ter qualquer divergência maior por causa disso. Paulo Guedes é muito compreensivo quando o presidente quer interferir em algum assunto da pauta, porque ele reconhece o esforço que foi feito para aceitar a política econômica que ele está implementando. Então, ele aceitou, inclusive, a demissão lá atrás de Marco Cintra, que é secretário da Receita, naquela época em que o presidente discordou da possibilidade de criação de um imposto sobre transações financeiras, como a antiga CPMF, que Paulo Guedes pretendia implementar para poder reduzir os encargos trabalhistas. Então, na época, ele até comentou comigo que ele achava que tudo bem. Ele falou: o cara é presidente, ele foi eleito com uma maioria absoluta, tem apoio da população, me deu várias pastas para administrar, unificadas no Ministério da Economia, então ele tem o direito de dar palpite. Então, está aí o palpite do presidente. Provavelmente, Paulo Guedes vai deixar de lado essa questão e por aí não vai haver divergências maiores. Agora, seria bom que o governo conseguisse avançar para valer com a reforma tributária. Ela é importantíssima para reduzir custos, para a gente ter um sistema menos caótico. Ela tem de ser muito bem discutida para que os efeitos colaterais da reforma também não sejam negativos. Vários alertas estão sendo feitos, porque na hora de você equilibrar uma mesma alíquota para todos os setores, alguns setores podem, na verdade, ter aumento de tributação e não a redução que a população espera. Na verdade, redução não deve haver, porque estados, municípios e prefeituras continuam quebrados e precisam de mais arrecadação. Mas está colocada mais uma situação aí em relação à reforma tributária. Denise, aqui no Brasil, depois do Ibovespa bater recorde na quinta-feira, como é que o mercado financeiro abriu hoje, sexta-feira? Olha, hoje dólar em alta, é o sobe e desce que nós estamos vendo desde o começo dessa semana, por influência de fatores externos, coronavírus influenciando o movimento do mercado global, dos vários ativos, de commodities, de bolsas de valores, do dólar. Ontem o Brasil foi meio que na contramão do mercado internacional por algumas questões muito específicas, né, em relação ao Brasil, e hoje o dólar sobe 0,31%, cotação de venda do comercial em R$ 4,18. Agora, em meio a esse sobe e desce, é importante a gente notar que o dólar aparentemente mudou mesmo de patamar e talvez até como o ministro Paulo Guedes já sinalizou, esse seja um novo normal. Num ambiente de juros muito baixos, que a economia brasileira está aprendendo a lidar com isso, com a perda de rentabilidade das aplicações de renda fixa, a tendência é você ter um movimento maior de bolsa. Isso sustenta um movimento ainda bastante favorável de bolsa. Explica em parte o fato dela ir melhor, inclusive quando a gente tem uma onda mais negativa no exterior. Agora, a perda de fluxo de investimentos que vinha para a renda fixa. E aí o dólar pode ficar mais pressionado mesmo.